Quero cumprimentar meus queridos irmãos e irmãs nessa noite abençoada com a paz do Senhor. Eu falei com a professora Sara, eu gostaria de fazer uma menção com ela e o Elinho aqui presentes, eles ainda estão me ouvindo. Ontem o pastor me pediu que eu viesse aqui fazer a abertura do trabalho, uma oração, e eu tinha um outro compromisso. E por causa de uma demanda pela manhã, eu não deu tempo de eu almoçar, e eu avisei, olha, eu cheguei aqui 2 horas, eu ainda não almocei, vou fazer a abertura e vou sair. E eu comecei a ouvir o assunto e eu não consegui sair do lugar, tamanha a importância e a relevância do tema, e eu saí daqui 4h30, eu almocei tarde, mas a minha alma foi muito alimentada. E eu quero parabenizar o Ministério Infantil, a professora Sara, o diácono Elinho, todos os demais colaboradores por esse trabalho tão relevante e de suma importância para a nossa igreja. E veio de encontro a aquilo que Deus colocou no meu coração há quase um mês, mais ou menos. Eu falei com a Simone da minha preocupação. Eu vou até beber água. Minha garganta, minha boca está seca. Quando Deus revela uma palavra para o nosso coração, uma palavra de júbilo, uma palavra de vitória, é mais fácil. A gente sabe que vai terminar com um brado de alegria. Mas há algum tempo Deus tem me incomodado acerca da igreja do Brasil. O nosso comportamento como igreja no Brasil, nós temos nos tornado crentes seletivos. Nós escolhemos programação e damos a desculpa da nossa agenda apertada. E eu vou te provar na palavra de Deus que isso está errado e é pecado. E por isso eu preciso tomar água, porque minha boca está seca. Não é fácil, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. A prova foi que há algumas semanas eu pedi um espaço, e como as lições da escola dominical são todas muito boas, eu selecionei uma, sem me ater muito ao tema, e uma data um pouco mais para frente para eu lecionar na classe dos casais. E a lição foi a de hoje. A igreja em expansão, a expansão da igreja. E a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração é o discipulado como estilo de vida. Nós colocamos muitos projetos, nós trabalhamos com muitos ministérios, nós departamentalizamos e nós criamos uma estrutura que organizacionalmente é muito boa, mas que acaba nos levando a cometermos alguns equívocos de postura, porque nós acreditamos que se nós estamos em um determinado departamento ou se nós fazemos determinada coisa na igreja, aquela é a nossa função. E nós vamos ver pela palavra de Deus que não é assim. Nunca foi assim. E por causa disso, nós melhoramos a estrutura do templo, nós melhoramos o conforto do templo, nós melhoramos a visibilidade do templo, nós melhoramos todo o aparato tecnológico do templo, mas nós não conseguimos avançar na maturidade cristã como deveríamos. E por causa disso, o Brasil está sofrendo. Nós culpamos a política do Brasil pelo sofrimento, mas o poder espiritual é responsabilidade da igreja do Senhor. Quando nós nos posicionamos, quando nós estamos na brecha, quando nós fazemos o que o Espírito Santo de nós espera, a sociedade é transformada de dentro para fora. Não adianta falar em país saudável se as famílias não são saudáveis. Não adianta falar em igreja saudável se as famílias não são saudáveis. Não adianta falar em família saudável se o indivíduo não é saudável. E a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração, eu não vou pregar uma mensagem expositiva,
Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 15, versos 13 e 14. E 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 27 e 29. Não precisa se preocupar, o Hugo já está com tudo sob controle lá. Abra só Mateus 28, deixa a sua Bíblia aberta. E depois os outros textos você vai acompanhar com a projeção. Diz assim a palavra de Deus, e nós conhecemos muito bem. Portanto, ide fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém? Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 15, versos 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que esse, de algum homem entregar a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Amém? Está pesando, né? Começou mais ou menos, deu uma pesadinha. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 27 e 29. Portanto, qualquer que come esse pão e bebe esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo de número 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu me virei para a projeção, porque eu não tenho retorno lá, e eu gosto mais dessa versão do que a que eu tenho na minha Bíblia. O primeiro texto que nós lemos nessa noite, o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, Jesus está encerrando o seu ministério e ele entrega aos discípulos a missão central da igreja. E qual é a missão central da igreja? Fazer discípulos de todas as nações. A ordem é para além de evangelizar. Nós comemoramos porque a festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas o trabalho não se encerra aí. Na verdade, o trabalho começa aí. Jesus não disse aos seus discípulos: façam grandes cruzadas evangelísticas e ganhem o maior número de pessoas e contabilize esse número nas suas festas, nas suas reuniões. Ele disse: vão pelo mundo e indo, façam discípulos. Você é um discípulo? Você se considera uma discípula de Jesus? Discipulado é mais do que acúmulo de informação. Discipulado é um processo de ensino, acompanhamento e formação espiritual. Os discípulos de Jesus são chamados de discípulos porque eles foram alunos de Jesus, eles foram treinados. Era mais do que uma escola teológica. Os rabinos tinham escolas teológicas e eles ensinavam a lei, os pormenores da lei. Jesus foi além disso. Ele treinou os seus discípulos com a palavra e com a vivência da palavra. Os discípulos não apenas ouviam de libertação, eles viam libertação. Os discípulos não apenas ouviam de vida íntegra, eles viam a vida íntegra
Jesus. Os discípulos, eles dormiam e acordavam dentro de uma nova realidade. E ainda assim, eles passaram por inúmeros momentos de tensões. Em alguns episódios, eles voltam felizes da vida porque tinham expulsado demônios. E eles sabiam que eles em si mesmos não tinham essa capacidade. Então eles voltam felizes dizendo para o Senhor: Senhor, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Jesus interrompe essa felicidade porque eles estavam num processo de aprendizado. Então ele não poderia deixar que a euforia tomasse o lugar do aprendizado. E ele diz: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Não se envaideçam, não se arvorem, não fiquem felizes além da conta, porque isso aconteceu. Há uma alegria maior. E ao longo do processo vocês irão aprender que essa alegria é maior do que o desfrutar de todo o poder que está à disposição da igreja. E qual alegria é essa? A alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Ele diz: se alegrem por isso. É muito mais do que ter autoridade para expulsar demônios. E Jesus está ensinando com propriedade, porque ele sabe que ele não restringiu a autoridade. Ele disse: vocês vão sair, vocês vão pregar, vocês vão curar enfermos, vocês vão fazer sinais, maravilhas e prodígios, e vocês vão expulsar demônios. E saem aqueles homens, e todos eles fazem isso, mas alguns deles não chegam bem no final da trajetória, não chegam bem no final do ministério. Um deles até participa da primeira Santa Ceia, mas já participa perdido. O participar daquele momento, daquele ato, para ele não serve de nada, porque o seu coração já está afastado. Jesus não tem preocupação em imprimir do coração daqueles homens, daqueles discípulos, um estágio de euforia. Nem tampouco ele quer fazer com que aqueles homens fiquem impressionados com a novidade do Evangelho. Ele quer que eles entendam o Evangelho na prática. Isso é discipulado. É quando nós saímos do culto maravilhoso e continuamos nos comportando como igreja do Senhor, independente da circunstância ou da situação que venha nos acontecer. Esse é o verdadeiro aprendizado do Evangelho. Então Jesus diz aos seus discípulos: vão pelo mundo, preguem o Evangelho. O batismo aparece como porta de entrada para a vida cristã, mas não é suficiente. Então ele diz: ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não apenas aquelas que me são convenientes, não aquelas apenas que me são agradáveis, todas as coisas que estão registradas na palavra de Deus, todo o processo de santificação pelo qual todo crente precisa passar ao longo de toda a sua vida, nós não podemos nos esquecer. Este é o verdadeiro discipulado. Aqueles homens aprendem ao longo dos 3 anos e meio aproximadamente, e eles ainda estão titubeantes, eles ainda estão apavorados, e quando sentem o perigo iminente que se aproxima, eles se acovardam, ainda que prometessem fidelidade, agem com humanidade, porque lhes faltava algo que seria imprescindível
para a capacitação final daquele discipulado. Lhes faltava a descida do Espírito Santo. O Espírito de Jeová era sobre Jesus e dava testemunho de Jesus e das obras de Jesus. E os discípulos faziam pela autoridade da boca de Jesus. Mas quando Jesus se retirasse deles, eles precisariam dar continuidade àquela obra. E como fariam isso se tivessem dado lugar à euforia? Como fariam isso se tivessem vislumbrado e se perdido com o poder e a autoridade do Evangelho? Por isso Jesus faz questão de deixá-los bastante atentos. Cuidado, não é isso que eu espero de vocês. Eu espero o Evangelho simples. Eu espero a palavra que atinge com fidelidade e realidade o coração das pessoas. Nós não temos uma missão e uma função mirabolante. Jesus não disse: façam projetos que ultrapassem e surpreendam o mundo. Ele disse: preguem a mensagem da cruz. Diga que Jesus salva, porque Ele salva. Diga que Jesus cura, porque Ele cura. E se houver alguém enfermo, ore para que Jesus cure. Diga que Jesus liberta. E se porventura aparecer alguém oprimido, endemoniado, na autoridade do nome de Jesus, que deve estar na nossa vida, porque nós declaramos que somos discípulos de Jesus, expulse os demônios. Mas se eles forem complicados, a receita. Algumas castas de demônios não saem senão com jejum e oração. E Jesus, sendo Deus e o Filho de Deus e o Verbo manifestado, jejuou e orou mais do que qualquer homem em todo o período que esteve na terra. Se Ele fez isso, eu acho que é uma lição para nós. De sorte que não há desculpa para dizermos: mas isso eu não tenho competência para fazer. Competência nós não temos para fazer nada, mas a graça do Senhor nos basta, porque o poder que é de Deus se aperfeiçoa nas nossas fragilidades. Deus não quer contar com pessoas experientes. Deus não espera contar com pessoas intelectualmente brilhantes. Ele quer contar com pessoas que estejam disponíveis e à disposição para fazer a sua obra. É só isso. E ele disse: façam discípulos. Comemorem o primeiro passo, mas não deixem essas pessoas sozinhas, porque elas não darão conta sozinhas. E Jesus está falando de uma maioria nos primeiros anos, nas primeiras décadas da igreja, de uma maioria, de uma população judaica que já conhecia o Antigo Testamento, ou seja, que era familiarizada com a palavra de Deus. Mas ainda assim ele disse: não deixe essas pessoas abandonadas, leve-as a Cristo e conduza-as à maturidade cristã. E quando elas estiverem prontas, ensine-as a fazer o mesmo. É assim que a igreja cresce, é assim que surge a consolidação, porque do contrário, nós continuamos fazendo, como eu disse no início, continuamos seletivos. Eu quero avançar para o segundo texto.
Glória a Deus. João, capítulo 15. Ninguém tem maior amor que esse, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. O que Jesus mandou? O que Jesus nos mandou fazer? Domingo à noite, às 19 horas, estejam no templo da Assembleia de Deus, Avenida Engenheiro José de Sertã, 37, Jardim América. Foi isso que ele mandou fazer? Foi isso? Foi mais do que isso. Ele disse: indo para o templo, leve alguém a Jesus. Indo trabalhar, leve alguém a Jesus. No seu ambiente de trabalho, leve alguém a Jesus. Quando você estiver num momento de lazer e surgir uma oportunidade, leve alguém a Jesus. E eu estava num treinamento de discipulado e o palestrante, ele falou uma palavra que foi tão impactante para o meu coração. E eu quero compartilhar a palavra que eu ouvi naquele dia. Ele disse, quando nós ouvimos esse texto, o versículo de número 13, ninguém tem maior amor do que esse de algum homem entregar a vida pelos seus amigos. Nós ficamos imaginando, mas eu tenho que morrer por alguém para provar o meu amor? Então, numa lucidez espiritual sem precedentes, ele disse, meu irmão, o que você chama de vida? Eu vou te perguntar para facilitar. Quanto tempo de vida você já tem? É a sua idade. Quanto tempo de vida você já tem? Eu tenho 53, quase 54. É um tempo que eu já vivi. Quanto eu ainda tenho? Não sei. Dar a vida, leia-se, dê seu tempo. Quando nós pregadores paramos um bom tempo para orar e preparar uma palavra para pregar à igreja, nós estamos dando a vida. Quando os pastores tiram um tempo que vocês não sabem de oração, estamos dando a vida. Quando sentamos para ouvir alguém, ouvir a história de alguém, aconselhar alguém, estamos dando a vida. Uma fração da nossa vida é depositada naquela pessoa. O discipulado foi isso. Jesus não tinha tempo a perder. Ele ia na festa, mas dava vida. Ele estava ali ensinando, ele estava ali interagindo, ele estava dando a sua vida. Mas nós estamos, no mais das vezes, desperdiçando a nossa vida, rolando tela, vendo coisas inúteis, infrutíferas, incapazes de melhorar a nossa alma, que dirá o nosso semelhante. Mas Jesus está dizendo, separe um pouco desse tempo que você joga fora todos os dias e pare para ouvir alguém. Outro dia, na quarta-feira, eu pedi uma ajuda, me permita, irmão Eleci.
eu pedi uma ajuda ao irmão Eleci, vem aqui comigo, eu preciso fazer uma mudança aqui na sala de podcast. E nós começamos a conversar, e sabe, nós já nos conhecemos há mais ou menos uns 7, 8 anos, e eu não sabia quase nada do irmão Eleci. E num bate-papo informal, falando sobre um determinado produto, eu falei, mas eu já comprei esse produto na loja tal. Ele falou, quando? Eu falei, em 2005. Ele falou, nessa época essa loja era minha, você comprou comigo. E aí nós descobrimos que nós já fizemos muitos negócios anos atrás. E aquilo para mim tocou o meu coração com uma profundidade que me inquietou. E além disso, nós começamos a interagir e a descobrir um pouco mais um do outro, e nos foi muito caro, muito positivo isso. Sabe o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos reclamando de um tempo que nós estamos desperdiçando. Nós queremos mais tempo para ficarmos na ociosidade, e Jesus está dizendo, se alguém me ama, obedece a minha palavra, obedece o meu mandamento, faz o que eu digo, não desperdiça tempo, investe tempo nas pessoas, se relacione. Estamos tentando construir igrejas amigáveis. E nós precisamos levar pessoas a serem verdadeiramente amigas de Deus. É diferente. Eu vou falar um negócio para vocês, a minha boca já está voltando ao normal. Minha boca está seca, pastor. Pelo peso da palavra. Eu questionei o Espírito Santo, essa palavra numa ceia? Mas é o dia que a maioria de nós está aqui. E por que a maioria de nós está aqui nesse dia? Porque é um dia que nós reputamos mais importante que os outros. Mas isso está errado. Todos os trabalhos regulares da igreja são para vocês e para nós. Todos nós precisamos congregar sempre e o máximo possível. E quando nós fazemos isso, algo acontece no mundo espiritual. Porque quando 2 ou 3 pensam na mesma direção, é feito. Babel é um problema. E Deus diz, o homem está pensando todo numa mesma direção. E quando eles fazem isso, o negócio fica sério. E o salmista diz para a igreja, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas nós nos contentamos em dizer, estou muito atarefado, hoje não vai dar para mim. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos cercar a mesa do Senhor, nós vamos comungar nessa noite. Nós precisamos pensar, é isso que nós entendemos ser o culto que nós oferecemos para o Senhor? Deixa eu dizer um negócio aqui, eu espero que aqui não tenha, mas tem gente que tem um preparativo especial para a semana da ceia. É uma dieta espiritual especial. Está errado. Está tudo errado. A ceia é um memorial que diz que dessa até a próxima, eu e você temos de anunciar a vinda do Senhor até que não haja próxima. Então, se você usa esse argumento, o melhor dia para estar mais bem preparado não é hoje, é amanhã. E amanhã você precisa pensar em estar mais bem preparado que hoje, e depois de amanhã, mais bem preparado que amanhã.
Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Pastor, a vida toda nós usamos esse texto com aquela ideia: não toma ceia em pecado não, porque dá ruim. Parece que a ceia vai fazer dar ruim. Deixa eu te falar um negócio. Já deu ruim há muito tempo. Porque o salário do pecado é a morte. Paulo está tratando de outro assunto. A partir do versículo 17, ele diz assim aos Coríntios: eu venho louvando vocês, mas isso que eu vou falar não vos louvo. Porque quando vocês se ajuntam para comer a ceia do Senhor, não é para melhor que vocês se ajuntam, é para pior. Porque eu ouço dizer que há divisão entre vocês, e em parte eu até creio. E é até necessário que sejam provados aqueles que creem no que é certo e aqueles que creem no que é errado. Mas uma coisa está acontecendo e eu não suporto isso. Os que têm mais estão fazendo festa e banquete, e os que não têm estão sendo desprezados, estão sendo esquecidos. E aí então ele começa: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Essa é a minha comunhão com vocês. É mais do que a festa do ágape, porque os coríntios juntaram duas festas: o banquete comunitário e a festa da Santa Ceia, e não estavam fazendo bem nem uma coisa e nem outra, Karine. E aí Paulo diz assim: olha, vocês estão errados. Depois de dar graças, o Senhor Jesus disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, façam isso pensando em mim. Da mesma maneira, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Comunhão e sacrifício. E vocês não estão fazendo nenhuma coisa nem outra. Podem até comer a mesma coisa, ou nem isso. Mas o pensamento de cada um é diferente. Irmãos, Jesus está voltando. Não é brincadeira isso. Nós, como igreja do Senhor, precisamos acertar o nosso passo. Porque qualquer que comer esse pão e beber esse cálice indignamente. Essa indignidade, pastor Glaucio, não tem nada a ver com pecado não confessado. Essa é a dignidade do próprio ato. Vocês estão comendo a ceia por costume. Os irmãos estão sendo esquecidos do lado de vocês e vocês estão fazendo festa. E eu não sei festa de que vocês estão fazendo. Ele diz: quem comer do pão e beber do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Nessa noite nós vamos tomar o pão. Simbolicamente o pastor manda nós trocarmos, ele aconselha: troque o cálice com alguém. É uma tentativa de refletir comunhão. É para que você olhe para o seu irmão, porque no mais das vezes nós temos o nosso lugar e nós sentamos no nosso lugar,
E nós temos o nosso grupo de afinidade. Quem não tem um grupo de afinidade se sente naturalmente excluído pela maioria. E fica um pouco e depois vai embora. E nós nos acostumamos com isso, achando que isso é certo. E até desculpamos dizendo, não ficou conosco porque não entendeu o nosso jeito de culto. Quando na verdade a Bíblia está dizendo que isso não é jeito de cultuar a Deus. Cada um, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, cada um não atente somente para o que é seu, mas olhe também para o que é do outro, ou seja, não pense apenas nos seus próprios interesses, se lembre que do seu lado alguém pode estar mais necessitado que você, e seja uma bênção, ainda que a sua condição aparentemente não seja boa. Deus não te colocou aqui apenas para desfrutar. E sabe como ele completa esse texto? De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em semelhança de Deus, o Deus Verbo vivo encarnado, não teve por usurpação o ser parecido com Deus antes da hora. Antes, humilhando-se a si mesmo, tomou a forma humana, e na forma humana fez-se servo obediente até morte, e morte de cruz. Mas a história não encerra aí. Aí ele diz, pelo que também depois disso Deus o exaltou soberanamente, e a ele deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome dele, Jesus, se dobre todos os joelhos, daqueles que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e toda língua, sem exceção, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Não discernir o corpo é não entender o momento, é participar pensando em si, é vir ao templo pensando em que tipo de culto será beneficiado. Nós não viemos aqui para ser louvado por Deus, nós viemos aqui para louvar a Deus. O discipulado ensina isso. Paulo era amado pelos seus irmãos, em um determinado evento, Atos 20, ele é concitado pelos obreiros de Éfeso a abandonar a ideia de voltar, porque ele seria preso. E ele então os inquire com a seguinte afirmativa: por que vocês magoam o meu coração chorando dessa forma? Eu quero que vocês saibam que eu não estou disposto apenas a ser preso, eu estou disposto a morrer por causa desse evangelho, porque em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo não estava dizendo outra coisa para aqueles ministros, senão: vocês estão pensando em ficar comigo vivo e seguro por um espaço curto de tempo, e eu quero dizer para vocês que é exatamente esse pouco tempo que me resta, que eu quero doar para alguém, para que outros sejam alcançados por esse evangelho que me alcançou.
Porque aquele que come e bebe indignamente, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, sem pensar no corpo. Vou falar um negócio para vocês. 12, 13, 14, sexta, sábado e domingo, nós temos o evento mais marcante da nossa igreja. É a conferência missionária. Daí que nós somos conhecidos no Brasil e no exterior. E a preocupação da liderança é sempre a mesma. Não é com quem vai pregar. É que os crentes estejam aqui. E por que nós temos de nos preocupar com isso? Se a obra de Deus foi colocada à nossa disposição, e não é responsabilidade do pastor Wesley, e do pastor Joel, e dos seus companheiros que estão à frente da obra missionária, não. Não é responsabilidade do pastor Robson, que é o pastor presidente da igreja, não. É nossa responsabilidade. Nós temos de estar aqui com o coração aberto, cheio de expectativas no céu, porque Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. E mais do que isso, nós temos de envidar esforços e utilizar uma boa parte da nossa vida, doando a essa semana, para que outras pessoas sejam alcançadas e cheguem até aqui, porque chegando aqui serão transformadas. E quiçá Deus não quer levantar missionários saindo enviados daqui nessa conferência missionária, mas sabe como isso vai acontecer? Quando você e eu saímos do campo de espectadores e nos comportarmos no campo dos discipuladores, daqueles que são comprometidos com a obra de Deus. Pastor Robson.